Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando hoje novamente o programa Palavras de Fé, por esta prelazia pessoal, Nossa Senhora das Dores, Pouso Alegre, sul das Minas Gerais. O tema de hoje é como podemos desenvolver a fé verdadeira. Somente a compreensão de Deus poderá nos ajudar a desenvolver a nossa verdadeira fé. Mas o que é fé? Muitos irmãos e irmãs do Senhor acham que, enquanto reconhecerem o nome de Deus, persistirem em ler a Bíblia, se reunirem e orarem, assistirem uma missa e, além disso, forem capazes de sacrificar tudo e trabalhar, elas são pessoas que têm fé em Deus. E eu digo, acreditar em Deus não é ter fé em Deus. De fato, fé verdadeira significa que quando nossa mente e nosso corpo suportam grande sofrimento durante o refinamento ou na adversidade, podemos obedecer a Deus e perseverar em acreditar que soluções serão tomadas a nosso favor advinda dos céus. Dos registros bíblicos vemos, quando Jó foi tentado por Satanás, seu gado foi roubado por bandidos, seus servos foram mortos, a calamidade atingiu seus filhos, ele teve feridas doloridas por todo o corpo e sua esposa riu dele e pediu-lhe para renunciar o nome de Deus. Quando enfrentou essas desgraças repentinas, ele suportou a dor em seu corpo e espírito. No entanto, ele não se queixou da retirada de Deus, mas disse: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele deu testemunhos fortes e ressonantes de Deus, que envergonhou e derrotou as forças de Satanás. Vendo a fé de Jó nele, Deus abençoou-o duplamente, concedendo-lhe mais gado, ovelhas e lindos filhos. E finalmente Jó morreu, cheio de dias. Jó é modelo de fé e é digno de emulação por cada um de nós que cremos no Senhor. Dos testemunhos de Jó, podemos ver que, quando Deus os abençoou, ele acreditou que tudo que o homem possui se deve às bênçãos de Deus. Por isso agradeceu a ele e o adorou. Quando as provações de Deus aconteceram com ele, embora não entendesse e sentisse dor, ele ainda obedeceu a Deus e não teve nenhuma queixa. De alguma forma, Jó sabia que Deus viria em seu socorro. Só isso é fé verdadeira em Deus, e é também o coração sincero do homem para com ele, assim como as palavras de Deus dizem, o que se refere a esta palavra, fé. A fé é a crença genuína e um coração sincero que os humanos deveriam possuir quando não podem ver nem tocar algo, quando a obra de Deus não está alinhada com as noções humanas, quando está além do alcance humano, mas ele sabe que o auxílio virá de alguma forma. Essa é a fé da qual eu falo. As pessoas necessitam de fé durante os períodos de dificuldades e refinamento. E a fé é algo que é seguido pelo desejo. Refinamento e fé não podem ser separados. Então, como podemos desenvolver a verdadeira fé em Deus? Isso requer que vivamos e valorizemos na prática a obra de Deus em nossa vida diária. Quando somos capazes de entender a maestria, a orquestração e arranjos de Deus para a nossa vida e a autoridade dele, e temos um genuíno entendimento dele através desses atos, não importa se a obra de Deus não esteja de acordo com as nossas concepções, ainda seremos capazes de manter nossa fé. Assim como Jó, ele só ouviu falar de Deus, mas nunca ouviu. No entanto, ele pode conhecer a soberania de Deus e ver a sua justiça em todas as coisas. Por exemplo, a fortuna e o infortúnio do homem, quanto dinheiro alguém possui,
e quantos filhos teria na vida, ele sabia que tudo isso estava sob a soberania de Deus. Apesar dos planos e cálculos do homem, ele viu que era mau e punido por Deus, que era bondoso e recebia a graça e as bênçãos de Deus. Como Jó havia experimentado a soberania e a justiça de Deus em sua vida, ele tinha algum entendimento de Deus e desenvolveu verdadeira fé nele. Ele não fez exigências a Deus e achou que deveria aceitar e obedecer às orquestrações e arranjos dele. Quando as tentações de Satanás vieram sobre ele, embora estivesse triste, ele sabia que todas as coisas de que desfrutava havia vindo de Deus e não havia sido conquistadas por seu próprio trabalho árduo. E que se Deus quisesse recuperá-las, ele não deveria reclamar. Ao contrário, deveria obedecer-lhe e manter-se confiante. Assim Jó deu um testemunho retumbante de Deus diante das forças satânicas e foi aceito por Deus. Outro exemplo que eu posso citar aqui é de Moisés. Moisés ficou no deserto por 40 anos. Não havia ninguém lá e seus únicos companheiros eram ovelhas durante o dia e estrelas à noite. Por fim, ele sobreviveu aos 40 anos de fezes, confiando em Deus. Por meio de suas experiências, ele realmente apreciou que tudo é orquestrado pela mão divina de Deus e que não há nada que Deus não possa fazer. Essa compreensão de Deus o ajudou a desenvolver a verdadeira fé. Assim, quando Deus lhe pediu para liderar os israelitas para fora do Egito, ele se prostrou diante de Deus e aceitou sua missão sem hesitação. Ele não se preocupou em como derrotar Faraó e o exército egípcio sozinho. Simplesmente obedeceu, porque acreditava que todas as coisas estão nas mãos de Deus. No final, ao confiar em sua verdadeira fé em Deus, ele conseguiu tirar o povo, os israelitas, do Egito. Portanto, se quisermos desenvolver a verdadeira fé em Deus, como Jó e Moisés fizeram, devemos praticamente experimentar a obra de Deus em nossa vida diária, especialmente quando algumas dificuldades e situações angustiantes nos acontecem. Devemos primeiro obedecer intencionalmente e, em seguida, olhar para Deus, orar a Deus e buscar a vontade de Deus. Quando por meio disso alcançarmos a verdadeira obediência a Deus, certamente veremos suas obras maravilhosas e o desenvolveremos a verdadeira fé. Neste ponto, queridos irmãos e irmãs, lembro-me da experiência de uma nova irmã, não muito depois de aceitar a nova obra de Deus, uma doença caiu sobre ela. Mais tarde, ficou cada dia pior e ela corria o risco de ter paralisia na barriga. Naquela época ela estava muito fraca, oprimida e com muitas dores. No entanto, por meio da oração e da leitura das palavras de Deus, ela entendeu que alguma coisa negativa estava usando-a como a doença para perturbá-la. Essa doença foi também um teste de Deus. Depois de entender a intenção de Deus, ela orou dizendo que estava disposta a se entregar a Deus e determinada a dar testemunho da sua palavra, o Evangelho. Depois disso, surpreendentemente, ela se recuperou muito rapidamente. Assim, ela não só não deixou Deus por causa daquela doença, mas, na verdade, fortaleceu sua resolução ao ver as obras maravilhosas que Deus realiza nas pessoas, quando dele necessita. Também há um outro irmão de fé. Quando ele começou a acreditar em Deus, ele estava muito apaixonado. Porém, no transcorrer da sua vida, um dia, ele teve de sair de casa e levar uma vida junto a outros vagabundos, sem teto. Isso foi extremamente difícil, então ele ficou fraco, doente e chegou a perder a sensatez e passou a ser um andarilho sem rumo. Mas um dia, numa lata de lixo, ele encontrou uma Bíblia e, através da leitura das palavras de Deus, ele percebeu suas próprias impurezas.
que aquilo eram palavras de fé. Reconheceu que sua fé em Deus era possível para receber as bênçãos e graças de Deus, que era Pai e o amava de forma que ele estava, da forma que ele se encontrava. Então ele mudou seus pontos de vida incorretos sobre a fé. Mudou seus próprios pensamentos por causa da fé. Depois disso, porque ele estava em um ambiente hostil, confiou no poder de Deus. E a partir disso, ele experimentou pessoalmente a proteção maravilhosa de Deus e também viu a onipotência e a sabedoria do Criador de todas as coisas agir sobre a pessoa dele. E aos poucos, conheceu sua futura esposa, as coisas foram mudando e ele se ergueu vitorioso para a vida social e familiar. Hoje tem sua família, filhos estudando e formados e uma esposa exemplar. Isso chamamos de complacência de Deus na vida dos seus filhos e filhas. Essas experiências práticas, e aqui poderíamos citar vários casos, nos permite ver que em nosso ambiente real, desde que experimentemos orientação, apoio, ajuda, castigo e disciplina, e entendemos que o que Ele faz por nós é todo o seu amor e salvação. Teremos verdadeira compreensão em sua palavra se nela houver fé. Apreciaremos sua onipotência e sabedoria e saberemos ainda mais que o seu caráter justo e inviolável pelo homem não falha. Quando esse tempo chegar e cremos em sua palavra, teremos um coração de reverência a Deus e, como resultado, desenvolveremos a verdadeira fé que nos faz convertidos todos os dias desde o nosso batismo.